Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube do Atlas Hospital Veterinário. Hoje a gente vai falar de um assunto que nós temos uma demanda muito grande para saber como exatamente funcionam atendimentos de urgência e de emergência. No vídeo de hoje a gente vai poder esclarecer tanto para aqueles nossos tutores que trazem os seus animais ao hospital, mas também para aqueles alunos que desejam saber mais sobre a área de emergência, para saber que tipo de paciente a gente tem que dar prioridade. Então no vídeo de hoje a gente vai esclarecer o que é um atendimento de rotina, o que é uma urgência e como ela diferencia de uma emergência e por que e como nós vamos dar andamento, segmento a esse atendimento de emergência e vamos mostrar para vocês o tipo de estrutura que nós temos aqui no nosso hospital para poder atender bem esse caso. Não esquece de um negócio, se não está inscrito no nosso canal, inscreve aqui agora, ativa o sininho, dá o like para ajudar a compartilhar esse conteúdo. Então agora acompanha comigo enquanto a gente passa por toda essa história. Então pessoal, estou aqui na nossa sala de aula, uma sala de aula que nós temos aqui dentro do nosso hospital. É um lugar que é muito querido para a gente passa aqui muito tempo discutindo os nossos casos. Todos aqueles casos de rotina que são mais complicados, que precisam de mais cabeças pensando, precisam de várias especialidades, várias áreas diferentes. Então aqui a gente pode projetar a imagem desses casos e poder também ensinar os nossos estagiários, os nossos alunos. Como estava dizendo antes, vou falar para vocês aqui dos atendimentos de rotina, dos atendimentos de urgência e de emergência. Como que eu posso diferenciar esses pacientes que chegam aqui para a gente no hospital? Os tutores têm uma dúvida muito grande quando eles entram aqui, que é: o meu cão, o meu gato precisa ser atendido imediatamente? Na cabeça desses tutores, nós sabemos que se eles não forem atendidos imediatamente, aquele caso que para eles é uma emergência vai piorar e pode chegar a um desfecho muito desfavorável. Eles sempre pensam no pior. É importante a gente sempre trazer uma postura de muita calma, de muito domínio, muita segurança da situação, porque nós como veterinários sabemos o que é um caso de emergência. Então pacientes de emergência, quando chegam ao hospital, se não forem atendidos imediatamente, eles virão a óbito. Eles vão possuir parâmetros físicos que a gente pode atestar, que nós podemos assistir, que vão nos dizer que eles precisam ser atendidos imediatamente. No entanto, muitas dessas vezes, os pacientes não têm esses parâmetros de emergência, então são casos clínicos de rotina ou com um problema mais crônico que a gente pode aguardar um pouco. Então o veterinário, você como veterinário e você como tutor vai ver que esse veterinário vai realizar ali um exame físico rápido e uma anamnese, ou seja, uma coleta de histórico bem objetiva. Qual é o problema, quando ele começou, há quanto tempo ele está acontecendo e se aquele paciente está responsivo ao que está acontecendo ali no ambiente. Nós vamos interagir com esse paciente, esse cão, esse gato e ver se ele reage aos sons do ambiente, ao nosso toque, à manipulação e também ao seu tutor. Porque se ele ficar alheio ao próprio tutor, realmente pode ter algo de mais grave acontecendo. Esses pacientes de emergência, aqueles que podem então descompensar, eles vão ter temperatura muito baixa, frequência cardíaca muito baixa ou às vezes até muito alta, porém com pulso deficitário. A respiração é dificultosa, a coloração das mucosas também pode estar mais arroxeada ou mais azulada. Então a gente tem que trazer esse paciente imediatamente para dentro da emergência. Eu vou falar também daqui a pouco qual é a abordagem inicial que a gente vai dar a esse tipo de paciente da emergência. Só que pode ser um caso de urgência, então o paciente da emergência ele vai vir a óbito, ele vai ter um desfecho desfavorável imediatamente se não atendido. Enquanto aquele de urgência tem um problema clínico grave, algo que está trazendo grande problema e grande aflição ao seu tutor, porém a gente pode fazer com que ele aguarde alguns minutos antes de ser atendido, ou seja, ele não tem aí alguns parâmetros que vão fazer ele descompensar. Então não tem queda abrupta de pressão arterial e nem incapacidade cardiovascular de manter débito, ou seja, aquela quantidade de sangue que o coração tem que ejetar para manter o paciente vivo e bem. Ele tem bom nível de consciência, ele é muito bem responsivo ao ambiente, aos estímulos ou parcialmente responsivo. A temperatura dele pode até estar mais baixa, mas não em níveis que nos preocupam tanto imediatamente. A sua respiração provavelmente vai ser suficiente naquele momento. Sempre lembrando, você tem que estar com os seus instrumentos de trabalho, então o seu estetoscópio, o seu termômetro, para poder verificar então se esses parâmetros realmente estão ruins.
Lembrando sempre do toque, tem que pôr a mão no seu paciente para realizar o exame físico. Então, esse paciente de urgência, ele pode aguardar alguns minutos na recepção do hospital, enquanto aquele que é de emergência, ou seja, que pode vir a óbito, ele entra primeiro. Agora, obviamente que se você tem um caso que é mais crônico, que é talvez até eletivo, que não seja sequer urgente, o paciente de urgência tem que entrar primeiro. Esse tempo de espera entre um emergente e urgente, ele é muito importante. Aquele paciente da emergência tem que entrar imediatamente, enquanto aquele de urgência pode ser que espere 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, depende muito do que você está lidando, depende da queixa que foi apresentada. Um paciente que foi atropelado, que é muito comum para nós na nossa prática clínica, pode ser tanto uma urgência quanto uma emergência. O que foi atingido? Foi uma pancada na cabeça? Então talvez ele seja um caso de emergência. Foi uma pancada na pata, ele teve uma fratura? Dependendo do tipo de fratura, pode ser uma urgência e não uma emergência. Agora, nós temos por fim aquele paciente que pode esperar. Então tem um caso de um cão, de um gato, com uma queixa que já está durando dias, semanas, meses, que não tem alteração de seus parâmetros físicos, que tem bom nível de consciência, que é muito responsível a você, aos seus estímulos, ao seu toque e ao ambiente. Então ele pode aguardar, não precisa imediatamente. E talvez até agendar em favor daqueles pacientes que são mais graves e que precisam de mais atenção. Então esses 3 componentes, é claro que existem mais subdivisões dentro da recepção, dentro do atendimento de rotina, mas esses 3 básicos são os mais importantes para os nossos tutores, são nossos clientes. Precisam ser acalmados, isso é uma coisa que precisa ser explicada rotineiramente. Durante minha residência tinha um costume, algo que eu fazia todos os dias. Ia na recepção do hospital que eu trabalhava na época, e olhava rapidamente para todos os pacientes que estavam ali aguardando para o atendimento do dia e via aqueles que pudessem estar me chamando mais atenção, aqueles que pudessem ter um aspecto mais desidratado ou com nível de consciência insuficiente ou com dificuldade de respirar, ou aqueles até que estivessem extremamente agitados, anormalmente agitados. Eu olhava rapidamente para todos esses pacientes para tentar identificar aqueles que eram de mais urgência. Então eu aproximava desses pacientes para de fato diferenciar se era uma urgência ou emergência. Isso fez muita diferença durante a minha residência, porque assim a gente podia reduzir esse tempo de espera de forma substancial. Já pegava esses pacientes, já trazia para dentro da emergência, antes mesmo de cadastro ser realizado, de peso ser coletado, tudo isso era feito dentro da emergência, todos esses dados. Bem como tem que lembrar que se é uma emergência, você pode levar o seu tutor, o seu cliente para dentro do consultório de emergência, para dentro da sala de emergência e fazer essa coleta lá, fazer a sua anamnese lá e ir naqueles pontos que são mais cruciais para que você entenda com o que você está lidando. Agora a gente então vai passar finalmente para a abordagem do paciente na emergência dentro da sala. Bom, agora passamos para dentro da sala de emergência. Você já identificou que o seu paciente precisa ser atendido naquele momento, ou ele vai ter um desfecho favorável, ou ele vai vir a óbito. Precisamos lembrar do seguinte, tá? Nós temos um guia, um guideline daquilo que devemos seguir para esses pacientes em emergência. Então, devemos lembrar que o Recover, que foi inicialmente publicado em 2012 e foi revisado diversas vezes, ainda tem validade para nós. Então, nós seguimos a abordagem ABC desse paciente emergencial, para a gente poder saber se ele tem capacidade de respirar, se as vias aéreas estão limpas, se o padrão respiratório também é adequado e como está o sistema cardiovascular, que pode ou não envolver a massagem de reanimação. Aqui no Atlas, quando esse paciente chega, nós temos uma equipe de veterinários de diferentes áreas e também temos os nossos estagiários. Nós fazemos treinamento com eles aqui mesmo, nessa sala, na sala de atendimento, com os nossos cadáveres, para poder reciclar esse conhecimento. Então, constantemente, a gente treina a equipe para a gente saber exatamente o que cada um vai fazer nessa abordagem, que é separada em suporte básico de vida e suporte avançado de vida, sendo suporte básico de vida, como já falei, o ABC, o protocolo ABC, e o suporte avançado, que é o uso de fluidoterapia, o uso de drogas, o uso de oxigênio, o uso de monitoração multiparamétrica. Então a gente coletar e conhecer os dados vitais desse paciente para a gente poder dar o suporte completo. Lembrando que essa equipe tem que ter pelo menos 5 pessoas para poder funcionar de maneira mais eficiente. Mais do que isso ou menos do que isso pode ou atrapalhar ou pode não realmente ajudar o nosso paciente.
Tá? Então 5 pessoas bem treinadas, cada um sabendo o papel que tem, fazem muito mais diferença do que 10 pessoas que não têm coordenação, que não estão entrosadas dentro da sala de emergência. Então, pessoal, uma vez que nós estabelecemos esse suporte básico à vida e o suporte avançado à vida, e a gente tem essa equipe entrosada, cuidando de todos os parâmetros do nosso paciente, a gente estabilizou o caso. Nós mantemos esse paciente vivo e bem assistido para que a gente possa, então, dar continuidade à pesquisa clínica. Lembrando que esse é só o início, só a abordagem inicial. A gente ainda tem que descobrir qual é o problema do nosso paciente, que ele pode não ter sido identificado. Agora a gente tem que partir para a terapêutica para que, enfim, ele possa passar para internação ou até para UTI, então buscando a alta desse paciente. Nós não vamos só tapar buraco para manter ele vivo naquele momento e pensar acabou. Não, a investigação está só começando, tá? Nós aqui no Atlas vamos sempre ter essa equipe multidisciplinar de diferentes áreas para poder discutir esse caso. Então, se você identifica alguma dessas coisas que eu falei no vídeo de hoje acontecendo com o seu paciente, lembre-se que existem guias, existem protocolos muito bem definidos e que você precisa ter uma equipe entrosada e bem treinada. Lembre-se também que ninguém sabe de tudo e que quanto mais cabeças ajudando você a pensar no caso, maior a chance de sucesso. É claro que esse é um assunto que é muito profundo, existem diversos artigos que a gente precisa discutir, várias coisas que a gente precisaria entrar em detalhe para deixar isso aqui muito bem coberto, mas esse que é o legal do assunto da emergência. E se a gente entrar ainda na reanimação pulmonar, que vai dar horas e horas de discussão. Então, se você quer saber mais sobre esse conteúdo, nos acompanhe aqui no YouTube, siga o nosso Instagram e não esquece de dar o like e compartilhar esse vídeo.